Então, no dia 26 de agosto, foi registrado o desaparecimento até então da adolescente Maria Vitória, né? Familiares relataram o desaparecimento, isso dia 26, no distrito de Galante, aqui no município de Campina Grande. No dia 29, né? Foi registrado dia 26 de agosto, no dia 29, 3 dias após, as equipes da Delegacia de Homicídios foram acionadas para o mesmo distrito, inicialmente, onde havia um cadáver encontrado. Até inicialmente, nesse primeiro momento, não se sabia que se tratava da jovem, né? Houve esse acionamento das equipes para um cadáver, já em avançado estado de decomposição, né? É bom que se diga. Então, só para acompanhar, dia 26 o desaparecimento registrado, dia 29 o encontro desse cadáver. Já no dia 5 de setembro, praticamente uma semana após, já havia autoria delimitada em relação ao crime, vários exames periciais já requisitados, né? O que demonstra aí, é bom que se frise, né? Um trabalho eficaz, ágil, das equipes da Delegacia de Homicídio, em um trabalho paralelo também, com os exames periciais que foram requisitados, realizados no NUMOL, aqui em Campina Grande, no CRIM. Então, dia 5 de setembro, então praticamente uma semana após a ocorrência desse crime, já havia autoria determinada e vários exames já realizados nesse inquérito. As investigações se iniciaram desde o dia 26 de agosto desse ano. Inicialmente eram tratadas como um desaparecimento voluntário, né? Deixando claro que no dia do desaparecimento houve mensagens repassadas do celular da própria vítima para familiares e amigos, dizendo que de forma voluntária estaria saindo de Galante. Depois nós comprovamos que essas mensagens não foram emitidas pela vítima, né? No dia 29 de agosto estávamos de plantão, as equipes da Homicídios, quando foram acionados para um local de encontro de ossada de cadáver, que não se conseguiria ainda identificar nem sequer o sexo desse cadáver. A partir de então nós já começamos a suspeitar, né, a possibilidade de se tratar do corpo da Maria Vitória. Como foi dito também, como o caso envolve adolescentes, há um sigilo legal, constitucional determinado, e a gente tem que tratar todos esses casos com bastante cuidado. O que se tem apurado e que a gente pode passar é que 2 adolescentes, né, são imputados por cometimento desse ato infracionais, um jovem de 15 anos e uma jovem de 16, parentes, eles são primos, né? Houve premeditação desse delito, né? Inclusive há nos autos comprovação de que os jovens teriam estudado, procurado se inteirar sobre a utilização de substâncias químicas. Há uma influência negativa, comprovadamente também nos autos, de séries televisivas, de serial killers e coisas do tipo, né? Além de influências negativas também de supostas práticas satanistas. Isso tudo via internet, via grupos e WhatsApps. Tudo está comprovado nos autos. Comprovou-se também, por meio das investigações, volto a dizer, muito bem realizado pelos investigadores aqui da Homicídios, que esse jovem estava de forma premeditada, né, acertado de ceifar a vida da vítima, a atraiu até o local onde ela foi morta, utilizou-se de uma arma branca, ou seja, de uma faca. Ela foi assassinada a golpes de faca, e tudo, conforme consta dos autos, de forma combinada entre os 2 adolescentes. Após o crime, após o ato infracional, quando a gente se referia a crime sempre ato infracional, eles certamente utilizaram de alguma substância, o Dr. Márcio falará de forma mais atenada em relação a isso, para desconfigurar o corpo da vítima. Retiraram suas vestes, também como forma de dificultar a identificação do corpo, né? Vestes essas que foram depois encontradas pelos investigadores, recolhidas na casa dos adolescentes. Foi requisitado também exame pericial nesse sentido, que será mais bem detalhado pelo Dr. Márcio. O que nós temos também é que, apesar da cogitação, da participação de mais pessoas, e a gente pede que todos vocês que estejam assistindo, aí, pais, internautas, pessoal da imprensa, tenhamos cuidado ao divulgar informações, fake news, né? Daí o trabalho importante da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, da gente filtrar e levar a vocês a informação certa.
Houve cogitações da participação de mais pessoas, mas nós temos hoje convicção, certeza, e esses autos passaram já pelo Ministério Público, pelo Judiciário, tanto é que foi decretada a internação provisória desses 2 adolescentes, 45 dias é o prazo de internação provisória, já está marcada a audiência no Judiciário, né, e o inquérito policial agora ele caminha para o fechamento apenas com a questão de laudos periciais e oitiva de mais pessoas. Mas a gente não tem dúvidas em relação à autoria, não há participação de outras pessoas, a gente pede o maior cuidado. A gente viu imagens sendo divulgadas de pessoas inocentes, imagens divulgadas de testemunhas, imagens divulgadas de amigos dos adolescentes infratores, amigos da vítima, como forma de justiçamento, vamos matar, vamos xingar. A internet não é uma terra sem lei, isso inclusive cabe, sim, apuração civil e criminal de quem divulga esse tipo de fake news. Então, assim, nós temos hoje uma certeza da autoria do ato infracional, a motivação e os detalhes do delito foram tudo encaminhados para o Judiciário. Nós temos imagens que demonstram apenas os 2 jovens participando desse fato. Não há participação de outros jovens, de outros adolescentes, nem de maiores de idade, como se foi cogitado, né, divulgado. Você falou em carregamento do corpo, não há carregamento do corpo, ela foi levada, induzida, né, até há testemunhas que dizem que ela era uma jovem meiga, uma jovem inocente, né, ingênua, até se fala nisso, ela foi levada até o local do crime e lá foi assassinada, né, e com esses requisitos de crueldade que nós acabamos de comentar aqui. As declarações deles são bem, eles confessam, né, o delito, apesar de algumas contradições. Ela alega que não estava no local do ato infracional, no local do crime, mas teria ajudado toda a logística, tanto é que depois as roupas da vítima foram guardadas na casa da adolescente, as roupas do primeiro adolescente, do autor, também estavam na casa dessa prima dele, né, e eles tentaram ainda forjar, plantar as roupas da vítima na casa de um terceiro adolescente, talvez por isso tenham surgido comentários da participação de terceiros, mas mais uma vez os investigadores conseguiram de forma rápida e certeira demonstrar essa tentativa de forjar provas e comprovar que realmente os 2 adolescentes eram os únicos participantes desse crime. Há essa pequena divergência no depoimento deles, o que a gente pode dizer é que o crime foi premeditado, planejado por esses 2 adolescentes, é o que consta dos autos, influenciado por essas situações que eu já falei, e que ela foi morta de golpe de arma branca. Eram amigos, eram colegas, costumavam ser vistos constantemente juntos em Galante, não há nenhum relato de inimizade ou de brigas anteriores entre eles. Na verdade, o que consta dos autos é que esse adolescente estava determinado a matar alguém, escolheu essa jovem como vítima, né, e a atraiu para esse tipo de ato. E o tempo entre planejar e executar? Consta lá dos autos e há conversas de WhatsApp, esse jovem há cerca de 15 dias ele já vinha pesquisando, como eu falei, chegou até a contactar uma testemunha que foi ouvida para saber sobre a utilização de substâncias químicas, como funcionaria, né? Além de, como eu disse, toda essa situação pretérita. Ele é fã de serial killer, ela se diz em algumas redes sociais, afeta a questão de satanistas, tudo isso está sendo bem apurado, né? E acompanhado pelos responsáveis e pelo Ministério Público agora. Doutor, eles contaram como atraíram a garota para o local? Eram amigos, né? E como eu disse nos autos, ela era tida como uma pessoa meiga, uma pessoa ingênua, e como eles andavam sempre juntos no distrito, não teria como ela suspeitar, né, logicamente, que estava indo para o local da sua morte. São jovens, adolescentes, a vítima também, amigos, colegas, e que, influenciados aí por vários fatores, acabaram cometendo esse crime, esse ato infracional aí trágico, né? Quando eles decidiram matar ela, a gente vai matar a Vitória por quê? Ela fez o quê para morrer? E o que é que eles planejaram nesses 15 dias? Comprar produto químico? Foram atrás de alguém? Eu queria que o senhor contasse esse planejamento. O que a gente tem dos autos, das investigações aqui, nos últimos 15 dias, há conversas entre os adolescentes nesse sentido, de como se utilizar de determinadas substâncias químicas, né? Há comentários nas conversas das redes sociais que utilizariam suposta substância química em uma menina, que a gente pressupõe que tenha sido a Maria Vitória. Há essa possibilidade dessa motivação, como eu disse, de um certo desacerto amoroso entre o suspeito e a jovem, né? Então, decididos, palavras da adolescente diz que ele estava decidido a matar alguém, e ela foi induzida ali a ajudar, a compartilhar aquele momento ali de delituoso.
E ela foi induzida e levada de forma enganosa até o local de sua morte. O desacerto amoroso seria em que circunstâncias? Eram paqueras e ela não teria correspondido. Ele queria namorar com ela? Segundo Concha dos Autos, sim. E ela não correspondeu? Isso, Concha dos Autos nesse sentido. Ele em nenhum momento desconfiou, porque assim, o local a gente teve acesso ao local, foi olhar e realmente assim, da rua principal até chegar lá tem um certo percurso, é local de mata. Ele falou se de repente em algum momento ela queria não entrar naquele local. Não, era costumeiro eles andarem juntos, eles são amigos, eram colegas de adolescentes que um distrito pequeno, não haveria motivo para ela desconfiar de estar sendo levada para ser assassinada. Né? O corpo chegou para a gente em um estado muito avançado de decomposição e com algumas características peculiares, diferentes do normal de cadáveres vítimas de estado de decomposição, né? Onde os membros inferiores estavam parcialmente preservados para aquele tempo de óbito, né? Para aquela cronologia, mas a parte torácica dela já estava bastante desgastada, né? Para vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu identificar um único órgão interno no corpo da Maria Vitória. Não dava para ver coração, rim, pulmão, né? A parte intestino já estava tudo ali bem danificado, né? Já estava tudo bem destruído. Isso aí mostra, né, claramente que alguma substância foi usada. Qual substância? A gente não tem como apontar, porque não teve como coletar material para encaminhar para exame, uma vez que já estava tudo em estado muito avançado de decomposição, né? Para vocês terem uma ideia, um cadáver nesse tempo de cronologia de morte, né, o cheiro estaria, o odor estaria no ar, né, onde iria estar animais, né, urubus da própria vegetação, e a própria população iria sentir o cheiro, né? E nem isso foi possível. Por quê? Porque justamente foi usado algumas substâncias químicas, qual a gente não pode apontar porque não teve como coletar o material. Doutor, nas relações, o resultado de DNA, o senhor tem uma previsão de quando sairá? O resultado de DNA, ele, nesse momento, ele já se torna desnecessário, né? Foi empregada uma técnica de necropapiloscopia, né, onde foi coletado a digital dela. Ela tinha um prontuário de identificação civil arquivado no setor de identificação civil em João Pessoa. Nos foi encaminhado e foi feito esse confronto. Então, a gente pode comprovar técnica e cientificamente que se trata do corpo da Maria Vitória, né? Então, desta forma, foi antecipado tanto a confirmação do corpo como a liberação do corpo para os familiares. Tenha retirado a roupa para jogar depois a substância do Dr. Márcio, ela já morta. Aí ele chegou a lavar a roupa? Não, estavam guardadas ensanguentadas dentro de um saco na casa da adolescente. Eles tentaram plantar, forjar essa sacola com roupa na casa de um outro adolescente, também amigo ali no meio, e que ficou comprovado mesmo, de que houve essa tentativa de plantar essa roupa. Essa roupa foi recolhida, está sendo periciada, e esse adolescente foi ouvido, e várias pessoas confirmaram o álibi de que ele estava em casa no suposto momento do cometimento da morte de Maria Vitória. Os dois adolescentes, na verdade, para ser mais específico, os dois adolescentes foram à casa desse rapaz, desse outro jovem, amigo dele. A mãe dele estava lá presente. Enquanto esse jovem se banhava, ela teria ido até o quintal da casa dele, ela tinha certa intimidade com a família, e lá colocou a sacola em um local que não tinha possibilidade nenhuma de a gente entender ali pelas circunstâncias da apreensão do adolescente apreendido ter conhecimento. Foi algo realmente exagerado. Então, a gente escutou esses adolescentes ainda no dia 4, na segunda-feira. Mostramos imagens, confrontamos com provas, com indícios, com outros depoimentos. Eles então tomaram conhecimento dessas imagens, viram, ele logicamente se reconheceu na imagem, viu que a polícia tinha alguns elementos já comprobatórios da autoria, né? E no dia seguinte ele resolveu então fazer forjar essas provas. Colocou a sacola com a roupa da Maria Vitória na casa do outro adolescente e veio até a central de polícia comunicar que teria, entre aspas, achado essa roupa no quintal da casa do amigo, o que não condiz de forma alguma com os fatos reais. Doutor, então ele plantou as roupas lá depois de ter vindo aqui a primeira vez, é isso? Ele foi ouvido a primeira certamente. vez? Certamente. Isso. Certamente não, com certeza. Ele foi ouvido na segunda-feira, na terça-feira a mãe desse outro adolescente, que é inocente, ela
comprovou que os dois foram até a casa dela com uma mochila. Enquanto ele conversava com a mãe desse jovem, a menina teria ido até o quintal e plantado essa roupa lá com ela. É bom se enfatizar, né? Temos uma delegacia de homicídios hoje que é referência nacional, com uma taxa de elucidação em torno de 90%, né, de autoria de homicídios consumados e 100% em tentativas de homicídio, né? Então, repito, é uma unidade que é referência no Brasil e a sua eficácia mais uma vez demonstrada, né? Em um crime complexo, é bom que se diga, né? A gente até durante essa semana na realidade, foi demandado por parte da imprensa e pediu até paciência para concluir alguns trabalhos diligenciais, mas o resultado foi esse aí. Então, assim, só enaltecer o trabalho, né, das equipes, dos cartórios que compõem aqui a Delegacia de Homicídio de Campina Grande, com números que, repito, né, uma taxa de elucidação que é referência e estudada por outros institutos, inclusive, mas isso é resultado de abnegação, de muito trabalho, né, dos investigadores, dos agentes operacionais, escrivães, delegados de polícia que compõem a unidade. Eu queria aqui enaltecer o trabalho dos investigadores da Delegacia de Homicídios, que mais uma vez, de forma célere, uma semana conseguiram fechar a investigação. A gente não tem dúvidas do que aconteceu, como aconteceu e quem cometeu esses atos infracionais aí que levaram à morte da Maria Vitória.